Olá, boa tarde. Vamos fazer a habitual revisão aos índices europeus, começando pelo CAC esta semana. No que diz respeito ao médio e longo prazo, continuamos a não ter grandes novidades neste índice. A grande referência de negociação nos 4.500 pontos continua sem ser quebrada em alta. Antes que isto aconteça, pelo menos para já, continuarei negativista no médio e longo prazo, sobretudo depois de termos tido a quebra em baixa deste importante suporte na zona dos 4.100 pontos. Já no que diz respeito ao curto prazo, tinha deixado a indicação durante a semana passada de neutralidade com tendência ascendente no que diz respeito ao curto prazo, por não haverem ainda no gráfico horário sinais de inversão depois deste fundo em V, depois de ter sido atingida a projeção deste fundo em V. Neste momento nós tivemos, durante a semana passada, um movimento de lateralização, mas uma lateralização ascendente. Repare-se, este mínimo relativo que foi feito durante a semana passada foi um mínimo relativo superior ao mínimo relativo anterior, o que é sinal de uma tendência ascendente salutar. Neste momento, então, temos aqui o CAC a lutar contra uma zona de resistência e com esta zona de suporte ou com este suporte uma grande referência atual de negociação. Caso tenhamos a quebra em alta desta zona de resistência, vamos continuar com um movimento ascendente, vamos ter uma continuação deste movimento ascendente. Se, pelo contrário, tivermos uma quebra em baixa desta zona de suporte, temos a ativação de um duplo topo e consequente sinal de venda, sinal de short para o CAC. Continuo a dizer que o CAC é o meu preferido entre os índices europeus para um short, porque tem sido aquele que tem mostrado sinais de abrandamento mais evidentes, por isso vou estar muitíssimo atento aqui à potencial quebra em baixa desta zona dos 4.112 pontos e, se isso acontecer, shortarei o CAC. Para já, então, até que isso aconteça, o CAC, e para já, tudo o que nós poderemos pensar é que estamos numa perfeita consolidação, numa habitual consolidação, e que, se isso acontecer, teremos uma quebra em alta como o cenário mais provável. Até que tenhamos a quebra em baixa deste suporte, temos de continuar a acreditar que o CAC está no movimento ascendente e, por isso, vou deixar aqui no curto prazo precisamente esta indicação. Sinceramente, e do meu ponto de vista muito pessoal, não acredito que vamos para máximos no CAC, mas até que a tendência me contrarie, vou ter de manter aqui a indicação de curto prazo ascendente, apesar de deixar aqui a seta negra como precaução e como atenção. Ora, passando para o DAX, no que diz respeito ao médio prazo, precisamente o mesmo cenário do CAC, temos aqui uma referência de negociação nos 9.900 pontos. Enquanto esta referência de negociação não for quebrada em alta, não poderemos considerar o DAX como de volta ao seu bull mode. Por isso, no que diz respeito ao médio e longo prazo, continuo negativista igualmente ao CAC depois da quebra em baixa deste importantíssimo suporte. Já no que diz respeito ao curto prazo, tinha deixado aqui uma indicação ascendente de curto prazo, depois do que vimos no gráfico. Recordo que durante a semana passada tivemos uma fortíssima entrada em gap. Eu tinha uma posição, se bem se recordam, uma posição longa que foi fechada aqui na projeção do Head & Shoulders. Voltei a reabrir essa posição, também se recordam, tinha deixado essa indicação durante a semana passada. Se tivéssemos aqui um fecho do gap e consequente toque no fortíssimo suporte que representava o gap, eu voltaria a abrir uma posição, assim aconteceu, mas optei por fechar a posição novamente no contacto com esta zona de suporte, por estar de certa forma desconfiante no que diz respeito ao movimento do DAX. Da mesma forma, em relação ao CAC, apesar daqui termos um cenário mais positivista, repare-se, enquanto que o CAC fez um discretíssimo segundo máximo relativo quando comparado com o anterior, no DAX foi muito mais evidente. Tivemos uma quebra, reteste, continuação do movimento ascendente. Aqui começaram as minhas preocupações em relação ao DAX, porque de facto, depois de termos tido um breakout tão evidente, um reteste, era de esperar que tivéssemos uma continuação, desde aí, do movimento ascendente. A verdade é que tivemos aqui um retracement que acabou por resultar em quebra, e esta quebra é, de certa forma, preocupante. Apesar de continuarmos com um padrão de mínimos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, é, de certa forma, preocupante este breakout abaixo, e por isso vou ter de mudar a minha perspectiva do DAX de totalmente otimista para otimista com moderação. Ainda não tenho, à semelhança do CAC, evidências suficientes para me levarem a ficar negativista. Essa evidência será aqui uma potencial quebra em baixa dos 9.163 pontos, que neste momento são a nossa referência de negociação. Até que isso aconteça, e já estamos muitíssimo próximos, repare-se, estamos nos 9.286 pontos. Até que isso aconteça, para já continuo moderadamente otimista no DAX, mas afastado em termos de negociação. Neste momento, como disse, acabei por fechar a minha posição aqui no contacto com a zona de resistência, e para já vou ficar
de certa forma, nas sidelines a observar o que acontecerá e, se for caso disso, shortar o DAX na quebra em baixo deste suporte, mas como já disse, escolherei muito provavelmente o CAC, a menos que haja alguma alteração técnica até lá, mas escolherei muito provavelmente o CAC para shortar, caso tenhamos um enfraquecimento dos índices europeus durante a próxima semana. Passando para o IBEX, que tinha levado recentemente aqui um cartão amarelo depois da quebra em baixa deste suporte e, consequentemente, uma potencial ativação de um duplo topo. No que diz respeito ao curto prazo, depois de termos tido aqui uma reação em alta, repare-se no gráfico horário, depois de termos tido aqui esta reação em alta depois da quebra do fundo em V, o IBEX apagou-se aqui um pouco. Antes de mais, repare-se só no pormenor da perfeição de termos atingido a projeção deste fundo em V de forma quase perfeita. Foi esta projeção que acabou por definir a inversão de tendência e servir como resistência. Isso é muito interessante do ponto de vista técnico. Esta zona servirá então agora como uma referência, uma importante referência de negociação do ponto de vista longo, até que haja a quebra em alta aqui dos 10.460 pontos. O IBEX estará enfraquecido numa ótica de curto prazo, sobretudo depois de ter quebrado este mínimo relativo. Enquanto que anteriormente tínhamos aqui este ponto como referência de negociação, a verdade é que este novo ponto, aqui na ordem dos 10.083 pontos, acaba por ser um mínimo relativo que pode ser considerado, porque tivemos uma reação descendente, até máximos e depois nova descida, quebra em baixa. Isto acaba por ser muito preocupante e o IBEX parece ser para já o primeiro índice europeu em quebra descendente. Isso é, como eu dizia, preocupante e poderá indiciar aqui uma reação descendente para a próxima semana neste índice. Se isso acontecer, muito provavelmente teremos uma rápida aproximação a mínimos. Não considerarei aqui neste caso um duplo topo, porque a tendência prévia não é ascendente. Repare-se, aqui neste caso em concreto, podíamos tê-lo considerado como tal porque tínhamos uma tendência prévia ascendente. Neste caso em concreto, a tendência prévia é demasiado de lateralização, por isso não considerarei este movimento como um duplo topo. Também por esse motivo não optarei por shortar o IBEX. Se de facto se vier a verificar uma quebra dos índices europeus, tanto o CAC como o DAX terão padrões mais evidentes de negociação e com referências mais evidentes. Por isso, para já, pessoalmente, pelo menos, não irei shortar o IBEX, apesar de ser algo apetecível. Vamos ver, se ele fizer novo mínimo relativo e voltar a fazer um máximo relativo inferior a este, e ponderarei por esse cenário. Mas, de qualquer forma, então, em relação aqui ao curto prazo, vou alterar o meu sentimento de ascendente para neutral descendente, porque poderemos ter aí o IBEX em maus lençóis. Vamos ver o que é que acontece durante a próxima semana e, sobretudo, aqui no gráfico diário, se os 9.970 pontos se aguentam. Ora, para terminar com o PSI 20, começando pelo médio e longo prazo, continua a não haver dúvidas que o PSI 20 está tremendamente bearish. Repare-se que depois ou pelo menos até que haja a quebra em alta dos 6.100 pontos, não haverá qualquer hipótese de pensarmos sequer em entrar longos no PSI 20 numa ótica de longo prazo. No que diz respeito ao curto prazo, eu tinha dado aqui o benefício da dúvida ao PSI 20, que estava aqui encostadíssimo a esta resistência e tinha deixado aqui a minha indicação ascendente dependente da possibilidade de quebra em alta desta resistência. Se tivéssemos a quebra em alta da resistência, teríamos aqui a ativação do fundo em V / Head and Shoulders no gráfico horário e poderíamos vir até aqui aos 5.675 pontos. Seria o meu cenário mais otimista. Neste momento, pelos vistos, o PSI 20 está a reagir bastante mal a esta zona, o que acaba por ser preocupante. Repare-se que, além do fundo em V, poderemos ainda vir a ter um Head and Shoulders um pouco mais prolongado, podemos ter aqui um cenário um pouco mais negativista, que passa por um triângulo de continuação, uma consolidação com o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto a acontecer no eventual reteste aqui à zona de resistência. E se isso se verificar, se este cenário se verificar, teremos a provável quebra em baixa do PSI 20. E se isso acontecer, vamos ter o PSI 20 a ir para novos mínimos, com um potencial de queda equivalente ao anterior movimento ascendente, que seria, neste caso, pelo menos uma ida a mínimos e uma aproximação aos 4.785 pontos. Temos ainda um terceiro cenário em cima da mesa. Deixem-me só apagar aqui o ruído.
Este terceiro cenário passaria por, mais uma vez, seria um cenário mais otimista, passaria por um movimento consolidativo ascendente, uma espécie de bandeira que, a ser quebrada em alta, representaria uma potencial visita até aqui à zona dos 5.645 pontos. Um cenário credível também, possível também. Repare-se que também os volumes têm vindo a de certa forma, suportar esta teoria, por isso não colocarei de lado para já nenhum dos três cenários. Dois deles otimistas, um deles negativista. A verdade é que, do ponto de vista da tendência, se todos os restantes índices europeus quebrarem em baixa, duvido que o PSI 20 se aguente sozinho. Pelo contrário, se os índices europeus continuarem a ir para máximos e se prolongarem o seu momentum ascendente, também o PSI 20 os poderá acompanhar. Para já, então, vou retirar aquele benefício da dúvida que tinha dado ao PSI 20 numa ótica de curto prazo e vou deixar-me como neutral. Para já, até que tenhamos uma definição de um dos três cenários possíveis, volto a recordar, fundo em V / Head and Shoulders, bandeira ou triângulo de consolidação para para a continuação do movimento descendente, até que tenhamos uma definição, e durante os próximos dias teremos já a definição do que acontecerá no PSI 20, até que isso aconteça vou-me manter neutral, um pouco afastado do PSI 20 e vigilo. Se um dos cenários, ou quando um dos cenários se verificar, acredito que um deles se venha a verificar, então aí tomarei a minha decisão em termos de negociação. Bem, por esta semana é tudo, então obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.